serenidade para todos nós, para que a gente possa ter o devido proveito nessas oportunidades, nesses reencontros. E para falar de um tema que, pelo fato mesmo de ser um tema conhecido, objeto de interesse de tantas correntes de pensamento, ele se torna um tema de difícil abordagem. A ideia da reencarnação é uma ideia que vem sendo tratada de uma maneira muito constante, é um tema muito permanente, e tratá-lo de uma maneira diferente, trazer elementos novos, acaba sendo um grande desafio. Porque nós, de alguma forma, estamos acostumados a uma visão simplificada de um problema. E, por outro lado, também, pelo fato justamente de ser um tema muito ventilado, a gente acaba se acostumando a ele e perdendo uma certa sensibilidade, analisando no que se refere à análise dos seus significados. Perdemos aquela sintonia com seus valores maiores, com aquilo que ele traz de mais profundo. A gente vai tratando a reencarnação como uma coisa cotidiana. Hoje já o tema chegou nas novelas das 8, né? Hoje todo mundo encarna, desencarna, e virou, de uma certa forma, moda falar da questão. Se vocês estão acompanhando mais ou menos por aí, os florais de bar também já chegaram nas novelas, né? A homeopatia, a acupuntura, Doin, Tai Chi Chuan, essas coisas todas estão chegando ao domínio dos meios de comunicação de massa. Mas isso não quer dizer que o tema está esgotado, principalmente no que se refere aos seus significados. E a ideia nessa oportunidade é justamente realçar esses significados. A gente está tão habituado em ver o sol nascer, né, no horizonte todo dia, e a gente até esquece que aquilo é um convite permanente para que a gente recomece, para que a gente tenha uma nova oportunidade, para que a gente se coloque uma nova postura diante dos mesmos problemas que vão acontecer ao longo do dia, que certamente vai se parecer muito com ontem, com antes de ontem, que precisa mudar, e o sol parece ser um convite permanente a isso. É a maneira como nós vamos encarar os mesmos problemas de cada dia. É assim que as coisas se transformam, porque nós somos os agentes, não são as coisas que se mudam por fora, mas nós que devemos ver, eventualmente até os mesmos problemas, mas de uma perspectiva diferente. E o sol, volto a dizer, é sempre esse convite tipo, tente de novo, veja mais uma chance, uma nova oportunidade, repense seus hábitos, seus costumes, veja de que maneira você pode tratar determinados temas para evitar os círculos viciosos que tanto prejuízo trazem para as nossas vidas. E a reencarnação é para a vida da gente, para a existência da gente, como esse instante, o sol que renasce, com todos os seus mistérios, em função da experiência terrestre que nós vivemos. A reencarnação é um dia novo que se alevanta no horizonte de nossas vidas, com uma periodicidade incrível, uma regularidade fantástica, comprovando de uma maneira contundente de que a vida é sempre uma oportunidade renovada, sempre. Não há um ponto final.
A Terra mesmo está para experimentar um momento tão difícil de transformação, a nossa civilização toda. Vamos estar a bordo ou não vamos estar a bordo? Vocês podem tirar por aí a conclusão de que a rigor, pouco importa. O que é importante é nós estarmos sintonizados, coerentes com a nossa visão de mundo, acreditarmos em nós mesmos, sermos livres para decidir. Porque se não existisse essa liberdade de decisão, se fosse uma falsa liberdade, isto é, se a nossa decisão implicasse em desvios definitivos, rotas sem destino, que justiça seria essa? A perfeição da criação reside exatamente aí. Qualquer que seja a nossa decisão, nós nos encontraremos no futuro. Essa liberdade é fundamental. Ela é a raiz, ela é o substrato mais extraordinário da grande ordem universal. As criaturas nasceram para ser livres, agentes do seu próprio processo. Não é por medo que a gente deve se desviar daqui para lá. Não é porque fulano disse que não é aqui, é acolá, que nós devemos, enfim, fazer essa opção. Seria absolutamente falso se não tivéssemos realmente essa liberdade. Se a natureza não providenciasse constante, permanentemente, uma nova oportunidade. Seria uma grande mentira. Porque seríamos condenados definitivamente e as coisas não se passam dessa maneira. Na visão dos povos do espaço, a reencarnação ganha outros significados. Ela não é apenas aquilo que isso representa para nós terrestres, que encontramos na nossa morte do corpo físico, ou melhor, na morte do nosso corpo físico, uma espécie de uma descontinuidade existencial. Ficamos com aquela sensação de paralisação temporária, de um mergulho no nada, no vazio, deixando dor para quem fica e atravessando esse momento com tanto temor, com tanta angústia, com tanta dúvida. Para eles não. Para eles já é como quem muda uma roupa, pega uma roupa e coloca outra. Já superaram completamente esse estado, que para nós ainda é um estado possível, em razão da história da Terra, em razão da nossa própria história, da vida que a gente teve que viver no planeta Terra, por força de circunstâncias, sobre as quais a gente certamente hoje comenta alguma coisa. Então a reencarnação, vista por nós terrestres, ela é um sol que se levanta permanentemente, garantindo novas oportunidades. É um testemunho de que a liberdade é esse substrato fundamental, de que somos essencialmente livres e reside aí, no exercício dessa liberdade, a nossa grande oportunidade de crescimento. Eu sempre falo que o meu xará, o São Luís de Gonzaga, ele costumava dizer que beato não entra no reino dos céus. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que as pessoas que não superam ao longo de uma vida, ou de muitas vidas, o medo, sentimentos de culpa, temores, porque estão sempre prisioneiros de conjuntos de doutrinas, às vezes até massacrantes, que tiram toda a oportunidade de discernimento do indivíduo. Se essas pessoas, enfim, não se perderem no sentido de buscarem os seus próprios destinos através de erros, desacertos e eventualmente até atos de jogadas de grande sorte, enfim, se nós não nos perdermos nessa busca, a gente não se encontra. A gente pode chegar no céu com uma folha, um currículo vitae limpinho, mas sem vida. Melhor que a gente chegue com uma folha de papel rabiscada até no verso, né? Apagada com cuspe, né? Mas com uma vida repleta, né? Com aquela vida vivida, com uma vida que ousou,
e não aquele comportamento de cordeiro, não aquele cordeiro que fica assim em volta do rebanho, não. Nem aquele cordeiro que fica lá no meio do rebanho. Ele nem tem que decidir se vai para a esquerda ou vai para a direita. O rebanho empurra ele, ele vai junto. O rebanho ele vai junto. É aquele cordeiro que não tem decisão própria. Ele vai para frente porque o rebanho vai para frente, ele para porque senão ele entra com a cabeça na traseira do outro. É um sujeito completamente ilhado por semelhantes cordeiros, que também não decide nada. Aqueles da borda até que ainda decidem alguma coisa, né? Porque tem um chicote do outro lado, tem um cavalo atrapalhando ali, enfim, a estrada vai definindo o caminho. Esses até que ainda de alguma forma decidem alguma coisa. Ainda que sob pressão, né? Pressão do medo, do chicote. Nós precisamos ser a ovelha desgarrada. É isso que nós precisamos ser. Precisamos ter a coragem, a audácia, né, de usar da nossa capacidade de discernimento. Nós estamos na iminência da dita nova era, e a transformação fundamental, aquilo que realmente vai nos permitir dizer que estamos numa nova era, é justamente esse salto de cordeiro, perdido numa multidão, guiado por costumes, hábitos, doutrinas, livros, gurus, ou então pelos meios de comunicação de massa, gerenciados por um poder com finalidades, objetivos muitas vezes escusos, não sabemos, mas indivíduos livres, independentes, autogeridos, autogovernados, que têm dentro de si as suas próprias referências, dentro de si os elementos que permitem a ele construir cada decisão de suas vidas. E dessa forma, a partir desses pressupostos profundos, encontrar os seus pares. Quer dizer, aqueles que, da mesma maneira, são livres para compor a teia de um destino de liberdade para a comunidade humana terrestre. É como um casal. Se ambos não são livres e não sabem ser livres, se não têm esse discernimento, não é um casal de verdade. São duas pessoas que estão juntas por conveniência, por medo, ou porque uma explora a outra, ou por milhares de razões. Existem listas de fatores, listas de coisas que nos pressionam a uma vida a dois. E a grande proposta é a proposta da liberdade, num sentido muito difícil de apreender. É um conceito muito complexo, e o exercício dele é que vai nos levar a uma compreensão profunda do que seja isso. E a reencarnação, ela é uma oportunidade, é um mecanismo evolucional extraordinário, porque ela permite com que você vá ajustando as suas decisões ao aprendizado. Ela permite que você erre sucessivas vezes, exatamente como o barqueiro que vai buscar um emprego na direção nos escritórios centrais das companhias que exploram a navegação no rio Mississippi. Chegou um primeiro candidato e disse: tenho certeza que esse emprego é meu, porque eu jamais bati em um banco de areia desse rio. Sou um exímio navegador. Feitas as anotações, apresentou-se o segundo candidato e disse: não, esse emprego é meu, porque eu já bati em todos os bancos de areia desse rio. Eu sei, portanto, como ninguém onde é que eles estão, como eles se transformam e como eles se alteram ao longo da movimentação do rio, ao longo de toda a trajetória, ao longo do ano inteiro, se repetindo a cada ano. E esse segundo ganhou o emprego. Esse camarada teve a oportunidade, porque
ele foi um sujeito que levou a experiência de vida real, não a teórica, né? Ele levou a experiência concreta. E é isso que nós precisamos, bater em todos os bancos de areia. Por isso Jesus também falava muito nisso. Aquele que não se perde, isto é, aquele que não ousa determinar o seu destino em função de suas próprias perspectivas, esse não vai encontrar absolutamente a verdade. Não vai ser sempre um incapaz de definir as coisas que quer, que sente, que pensa. Os seus sentimentos ficam misturados a um sentimento coletivo indefinido. As suas vontades são guiadas por vontades de terceiros. Ele é facilmente manipulável. Ele é uma pessoa incapaz de pertencer a uma civilização avançada. Só é possível a tal era de Aquário se nós formos indivíduos ousados, livres, com essa capacidade de discernimento, de autogestão, de autogoverno. Claro que não é fácil, é evidente que não é fácil. É um caminho doloroso, tortuoso, as pressões são enormes. Tem sempre 5, 6 cavaleiros bem montados para evitar que você saia do rebanho, porque não interessa você fora do rebanho. Um rebanho enorme, né? É facilmente controlável, manipulável, ele consome o que eles querem que a gente consoma. A gente compra o que eles querem que a gente compre. A gente pensa o que eles querem que a gente pense. A gente, enfim, é um rebanho. E aí reside, como eu estava dizendo, o cerne, o miolo da questão peixes-aquário. A nova civilização vai ser constituída de homens livres. Livres no sentido mais amplo que essa expressão possa ter. Mas essencialmente livres para usar do seu discernimento, do seu livre-arbítrio, exercitá-lo em plenitude para determinar o seu rumo e dessa maneira determinar o rumo do coletivo. Esse é o grande salto para a famosa era de Aquário. Não vai ser uma era, como muitos imaginam, uma era com um governo central autoritário em escala planetária, dizendo o que os seus milhões de habitantes devem fazer, devem comer, devem pensar, devem consumir. Nem vamos ter religiões mil, em que no lugar de santo vamos ter extraterrestres. Em vez de livros sagrados ditados pelos deuses, vamos ter manuais técnicos ditados pelos ETs. Em vez disso, etc., nada disso. Nós vamos ter uma civilização ímpar, no sentido de que será uma civilização inédita, porque feita à imagem e semelhança das conquistas, dos avanços dessa comunidade humana. Não haverá outra parecida, igual, em lugar nenhum. E mais uma vez eu relembro, isso só é possível porque a natureza providencia uma coisa incrível, que é o processo dos ciclos ininterruptos, em que tudo há um recomeço, há um nascimento, há uma morte, outro nascimento, uma morte, processo de maturação, depois de envelhecimento, para novamente subir, assim por diante, ciclos intermináveis. As famosas energias ADA, que os espaciais usam esse termo, para falar de tudo aquilo que funciona cíclica e ordinariamente. Tudo aquilo que segue um caminho ordinário, que passa por esses movimentos ondulatórios, que se repete sempre adiante, com amplitude e com intensidade maiores, mas que sempre se repete, acumulando energia para um salto de qualidade, para o grande impulso transformador, quando aquelas ondas repetitivas de repente apresentam comportamentos anômalos, há uma libertação daqueles ciclos intermináveis, explode-se e a cultura humana se estabelece ou se restabelece num outro nível de consideração. As transformações serão tantas, tão extraordinárias, equivalentes àquelas que sofremos no plano individual ao perdermos o nosso corpo e depois tomarmos outro. Somos criaturas
muito diferentes, em que pesam as nossas ligações com o passado. Estamos diante, portanto, de uma espécie de reencarnação da civilização. Esse grande salto peixes-aquário é um salto de qualidade. Porque, além dessa era, dessa transição de eras, o sistema solar está experimentando saltos mais amplos. Outros ciclos cósmicos estão agora, nesse momento, também se fechando. Há uma certa, vamos dizer, coincidência cósmica. Ciclos macros estão coincidindo seus términos com os ciclos micros. E certamente os nossos ciclos individuais, de cada um de nós, também vai se fechar mais ou menos na mesma época. Vamos experimentar individual e coletivamente um afunilamento crítico que vai levar a humanidade a não continuar repetindo esse padrão que temos repetido até agora, mas experimentar um salto de qualidade. Virá a tal famosa raça dourada, ou passaremos para a quarta dimensão. Enfim, as nomenclaturas são as mais diversas. Mas o que é significativo e fundamental nessas considerações todas é que nós vamos ter um novo homem, uma nova terra, sob um novo céu. Ou seja, uma nova configuração do nossa paisagem celeste, em razão de um rearranjo orbital em nível de sistema solar. A Terra terá nova órbita, teremos uma nova posição em relação ao Sol. E da mesma forma, nós, como indivíduos, teremos também internamente esse novo Sol, um novo céu, e seremos pessoas transformadas por tudo aquilo que nós fomos capazes de acumular nesses ciclos intermináveis de nascimentos e renascimentos que a gente vem trazendo de tanto e tanto tempo. E por que não sabemos disso? Onde está a nossa memória? Por que essas coisas se perderam? Como resgatar do esquecimento essas informações tão valiosas que nos falam de outras vidas, de quem fomos, o que fizemos, o que pensamos, sobre que circunstâncias vivemos ou sofremos, sobre que pressões nos guiaram o nosso comportamento? Quem foram aqueles que dividiram conosco o espaço da intimidade de uma casa, conosco trabalhou, caminhou? Como resgatar essa informação? Onde ela se encontra? Será que está totalmente perdida? Jamais vamos saber onde é que se encontram esses dados para levantarmos os arquivos esotéricos da nossa vida nesse planeta? Nada foi perdido. E o que é mais interessante nesse salto de ciclo agora é a retomada de um estado de memória que vai nos permitir reacessar essas informações. Estão nascendo crianças hoje com uma memória extraordinária relativa a vidas passadas. Crianças de 2, 3, 4, 5, até 7, 9 anos a gente tem visto falando de suas vidas anteriores com uma facilidade extraordinária. Mas quantas implicações isso tem, gente? Como é difícil para nós, que pensamos o que pensamos, ou somos o que somos, diante de crianças que chegam para o pai e para a mãe e falam, né? Você não é meu pai, você não é minha mãe, você não era meu pai, você não era minha mãe, eu era assim, era assado. Ou então que coloca frente a frente numa discussão, cartas na mesa, de problemas que aquele grupo familiar tem que resolver. Há casos extraordinários de pessoas que conscientemente vêm discutindo na mesa, num grupo familiar, as questões kármicas pendentes. Fatos passados mal resolvidos que determinaram o reencontro dessas pessoas no plano de uma família para resolver problemas pendentes.
conta que Deus faz as famílias assim. Fulano, chama aquele pessoal que não se entende, que estão brigando ali lá nos arrebaldos daquele terreno. Chama, chegou todo mundo e disse: muito bem, você vai ser o pai, você a mãe, você o filho mais velho, vocês os dois do meio, você o da ponta. E não satisfeito, disse: chama aquele capeta lá que ninguém dá conta dele, põe no meio aqui para dar um molho. As famílias são mais ou menos isso. Elas são essencialmente uma oportunidade, ainda que muito difícil para a maior parte delas, mas uma oportunidade que nos remete novamente ao conceito da reencarnação. Um conceito que nós precisamos resgatá-lo, não só no sentido espírita da expressão, como temos feito até agora, não só nesse sentido de um sol que se levanta como quem vem para testemunhar uma nova oportunidade. Nós precisamos recolocar, gente, a encarnação, ou a questão da reencarnação, num nível de consideração mais avançado, mais completo. Naquele nível que os espaciais, por exemplo, andam divulgando com tanta propriedade, através de tantos médios sensitivos no mundo inteiro, e através de tantos contactados, onde eles colocam a reencarnação de uma maneira tão limpa, tão extraordinária, e vale a pena a gente conhecer esse pensamento. Sempre que uma humanidade se vê pressionada pela circunstância de uma transição de eras, ela está diante de um dilema cósmico, está diante de um vestibular cósmico. Porque a natureza, e vocês sabem disso através de conhecimento até ginasiano, sobre o conceito de ecologia, por exemplo, vocês sentem, percebem como é verdadeiro essa ideia de que a natureza determina funis, para que através desse funil passe apenas os mais aptos. Da mesma maneira, as humanidades carregadas no espaço sideral, por planetas, elas também, de repente, de vez em quando, ciclicamente, apertam esse funil, dão saltos de padrão vibratório que fazem com que as humanidades que estão a bordo se vejam naquela circunstância de ir com o planeta num salto, acompanhá-lo ou ficar para trás. E nós um dia ficamos para trás. O nosso sistema raiz, original, o mundo que nos serviu a todos de berço para a nossa manifestação como indivíduo, perdido aí num passado remotíssimo. Quem sabe um dia, quando formos comandantes de naves, poderemos visitar a nossa velha Terra, se é que ela ainda existe. Mas um dia, esse funil apertou, nós não havíamos conquistado ainda os níveis energéticos, padrão vibratório ou vibracional, para darmos um salto junto, ficamos para trás. Ou melhor, vamos recolocar, não ficamos para trás. Porque, aliás, os espaciais fazem questão de nunca colocar esse tipo de coisa. Não se trata de um funil que separa os melhores dos piores. Não é assim que eles veem. Eles veem o seguinte: esses dois grupos precisam de oportunidades diferentes. Aqueles que continuam no planeta precisam viver a experiência do afunilamento para que possam continuar a crescer. É impossível um agrupamento que atinge certos padrões vibracionais de consciência coabitar com outros grupos que não atingiram esses padrões, resultando numa civilização como nós temos aqui, onde indivíduos avançados coexistem ou coabitam espaço com indivíduos primitivos, resulta numa sociedade completamente absurda, impossível de ser gerenciada, de ser governada,
e, enfim, dos indivíduos, de alguma forma, né, realizarem os seus destinos com plenitude. Então, aqueles que não passam pelo funil não são condenados. Isso as religiões nos ensinaram. Serão lançados no inferno e ali arderão para sempre. Isso é o chicote do cara que está montado no cavalo lá controlando o rebanho. Isso foi necessário. Nós tivemos que atravessar um longo período de escuridão, um longo período. Precisávamos ser conduzidos, porque a chama do autodiscernimento, da autogestão, do autogoverno ainda não estava acesa. Não tínhamos luz interna. Caminhamos em confiança. Trabalhamos com a fé, com a confiança. De alguém muito evoluído que vinha e dizia: façam assim, 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 assado, que vocês chegarão do outro lado. E nós seguimos em confiança. Alguns mais, outros menos, mas de qualquer forma, foi baseado na fé, na obediência cega, que a gente atravessou esse tempo de escuridão. Agora a chaminha brilha. Então nós temos que começar a nos guiar por essa chama interior. Reconquistar essa liberdade. E o grande acontecimento é de que nós não fomos condenados. Ganhamos de presente 7 sistemas solares. Veja que oportunidade. 7 sistemas solares, todos eles com alto grau de complexidade, com uma série de problemas. E nós viajamos nas nossas próprias naves, embarcamos nessas naves e seguimos rotas pré-determinadas em busca desses mundos. Aportamos aqui nessa região que os espaciais chamam de mundo de Ors. Nos estabelecemos e vamos começar a nossa oportunidade. Olha quanto esforço foi necessário. Nós viajamos 11 povos, viajamos de um universo para outro, por um tempo extraordinariamente grande. Aportamos em condições já bastante precárias, porque muitos de nós, os nossos corpos originais, aqueles corpos que nos serviram durante esse longo tempo de travessia, muitos deles estavam em estado perigoso, tendendo ao desencarne, já que o nosso processo de reencarnação estava interrompido, porque a partir do momento que o mundo afunila e exige que a humanidade se reparta em busca de novas oportunidades, o processo de reencarnação para aqueles que não conseguem dar o salto fica interrompido. Repetindo, aqueles que, por exemplo, nessa oportunidade agora, não conseguirem com a Terra acompanhar o seu salto de vibração, terão suas reencarnações interrompidas, até que, num outro sistema, num outro mundo, num outro globo, possa reenraizar-se e recomeçar o processo. Esses transplantes, que os espíritas chamam de migração das almas pelo espaço, isso é rotina, faz parte da grande estrutura de funcionamento das oportunidades. É um reciclar contínuo de todas as criaturas. É uma tripulação permanente para garantir idênticas oportunidades para todos. Ninguém é definitivamente condenado, isso não existe. Não há uma estrutura ajuizando valores. Não há alguém dando numa cadernetinha infernal os pecadinhos de cada um. Se existe alguém anotando alguma coisa, são talvez os nossos atos de covardia, diante das necessidades de salto que a gente não dá, porque é sempre melhor ficar no meio, lá espremido entre as ovelhas e deixando que que o monte de carneiro decida o que fazer. Ou aqueles que estão governando o rebanho. Não tem por que temer. É absolutamente fantástica a estrutura que está por trás, garantindo para cada indivíduo uma nova oportunidade. E nós
que não temos hoje consciência do processo de mudança de corpo, voltaremos a ter consciência disso. Estamos na iminência disso, falta pouco. Falta muito pouco. O sistema solar não tinha esse planeta aqui. Com a ajuda de terceiros muito avançados, a Terra foi colocada no sistema solar. Ela não tinha mares quando chegou aqui. E tinha um monte de desocupados, para variar, aquartelados por aqui. Era ponto de trânsito de gente desocupada pelo espaço. Muitas minorias, de alguma forma, já haviam tomado conta disso aqui. E foi assim que as coisas começaram. E nós suamos muito a camisa, gente. E nós suamos a camisa. O nosso povo, a nossa gente, 11 povos, afora o povo próprio da terra. Suamos muito a camisa. Até que a Terra tivesse mares. Como os cientistas querem fazer agora com Marte. Dá uma olhadinha lá na último número da revista, na revista super interessante. Discussões sobre a possibilidade do homem colonizar Marte, reproduzindo no planeta o processo que se deu, do ponto de vista da crença da ciência, que se deu na Terra, num passado remoto, levando para lá micro-organismos, plantas, etc., enfim, condicionando, criando uma atmosfera, exatamente o que aconteceu aqui. Só que tecnologias avançadas e coações motivados, submetidos não a leis pequenininhas, mas as grandes leis que governam esse processo incrível, que não condena ninguém, mas garante continuamente o direito a uma renovação, a uma nova oportunidade. Esse é o impulso vital, fantástico. Os universos inteiros se renovam continuamente. E nós suamos a camisa, construímos um planeta. Quantas vezes ele não deu certo? Quantas vezes aspectos tiveram que ser remodelados? Nós todos, mesmo nós que estamos aqui encarnados, até durante a noite, quando somos inconscientes do que fazemos, fazemos parte conscientes dessas equipes que laboriosamente trabalham para a gente fazer esse novo ninho, esse tipo de ninho meio provisório, arranjar esse planeta raiz improvisado, essa mãe adotiva, para que a gente possa voltar a funcionar normalmente, a cair dentro de uma onda evolucional bem comportada, para acumular novamente uma grande energia e experiência e dar aquele outro salto de qualidade, e para o espaço definitivamente. Não para o espaço como querem aqueles que querem fazer a guerra nuclear, no sentido, né, do espaço, tipo uma grande explosão que arrebenta com todo mundo, não, mas para o espaço mesmo, né, onde habitam, onde estão os povos avançados. E nós suamos a camisa, até que conseguimos introduzir nesse planeta animais suficientemente avançados, genético-biologicamente, para que nós pudéssemos pular de cabeça nessa grande aventura de nascer filhos de animais, no sentido de que tomamos emprestado de espécies não humanas para servir aos propósitos da reencarnação de homens. Que herança pesada, que sacrifício, que luta, que coragem, que determinação da nossa gente. Isso foi feito num tempo muito, muito antigo. E é dessa forma que nós trazemos uma herança pesada, difícil, que é a herança do reino animal, que determina comportamentos em nós muito inadequados para o progresso humano. Comportamentos como, por exemplo, domínio sobre o território, possessividades, uma série de coisas que são características do reino animal e não do reino humano, cósmico, universal. Suamos a camisa, nascemos nessas condições genético-biológicas primitivas e contam as tradições espaciais e até mesmo uma série de pesquisas que têm sido feitas hoje no campo arqueológico clássico. Os nossos irmãos do espaço
quando desceram à terra e viram nós, nascidos filhos de animais, não suportaram a dor de ver em que nível de barbárie nós nos encontramos, nós, criaturas evoluídas científica e tecnologicamente, capazes de atravessar os espaços infinitos em busca de oportunidade nova. Nós estamos lá nascendo de criaturas que nós mesmos elaboramos genético-biologicamente, adaptamos, mas nós fizemos isso, fomos capazes de fazer isso. Faremos quantas vezes forem necessárias para garantirmos a nossa sobrevivência cósmica. Lutaremos sempre, gente, porque sempre estaremos diante de outras oportunidades. Elas não se esgotarão nunca. Nunca alguém falar, vai colocar a mão e se chega, agora acabou. Nunca. É um infinito de oportunidades. É um vir a ser eterno, no sentido de que podemos sempre, sempre ousar, e não há limite de espaço nem de tempo que tenhamos que obedecer para prosseguir com a nossa grande aventura, que ainda nos traz muita dor, mas há de trazer, sobretudo daqui para o futuro, muita alegria. Porque no fundo, somos todos nós grandes aventureiros e temos amor é pela vida e não por essa loucura que a gente inventou e que a gente chama hoje de vida. Essa vida de levanta sempre a mesma hora, quando o despertador toca, plim, dorme mais 10 minutos, 5 minutos. Aí levanta e diz, estamos aí, o tempo, aquela correria não é assim, todo mundo, minha casa é igual a de vocês. Menino que não levanta, menino que já começa brigando de manhã, não quero tomar café, comeram o meu pão que eu guardei ontem. E assim vai. A vida de todo mundo é isso. Um cara emburrado com o outro, etc. Conta furada. Hoje vence a CIA, amanhã vence. A nossa vida é isso. Contra-cheque furado, não termina junto com o mês. Cheque ouro, aquela história toda. A nossa vida é isso. Até chegar na novela das 8, a gente desmaia na cama de novo. Os noticiários são repetitivos, né? Vem a notícia primeiro de um acidente num caminhão na BR e tal, depois fuga de presos não sei aonde, depois pegaram uma quadrilha mais de traficantes de tóxico, governo diz sim, ou acha que vai dizer não, né? E se repete os noticiários da vida. E a gente super integrado nessa loucura toda acredita que está vivendo. É porque a gente não sabe essencialmente o que é vida. Nós não experimentamos as potencialidades que nós temos. Nós nascemos, gente, não é para ser prisioneiro de uma cidadezinha, de um planeta, que seja nem de um sistema solar. Nós nascemos para experimentar todas as infinitas rotas dos infinitos meridianos que interligam infinitos universos. Conhecendo civilizações jamais imaginadas, trocando sentimentos, experiências de toda sorte com plena liberdade, com todos os que encontramos afinidades em qualquer rincão, em qualquer quadrante dos universos que estão por aí, plantando vida, ajudando outros povos a se encontrarem, ajudando plantas e animais. A vida é uma grande festa, é uma grande alegria. Ela ainda não é isso aqui, mas vai ser. Logo mais, não demora muito, nós estaremos completando esse ciclo incrível que começa lá naquele projeto que eu falei para vocês, com tantos revés, com tantos dissabores, mas com a ajuda de povos avançados. Estamos agora na iminência de vivermos uma espécie de a derradeira reencarnação cega. A última das reencarnações que nós vamos ter que viver sem saber quem fomos, quem somos e o que seremos. Estamos nas derradeiras reencarnações em que a nossa memória
permanece perdida num lugar qualquer por aí. Teremos consciência disso. Vocês não vão ter mais que estudar tabuado de novo. Quantas vezes a gente estuda as mesmas coisas? Né? Reaprende tudo, línguas e mais línguas. Que experiência linda está sendo feita em São Paulo. Pessoas se submetem à regressão hipnótica, terapia de vidas passadas, e vem falando as línguas que falavam no passado, todas trazendo para o consciente, ou pessoas que depois da terapia tocam instrumentos que nem existem mais, ou então ainda é capaz de sentar num teclado ou num cravo e saber que sabe tocar aquilo. Gaitas estranhas que a pessoa desenha, depois chega num outro instrumento e de repente consegue fazer música. Quanta coisa está guardada, gente. Quantos amores, quantos momentos extraordinários vivemos, quantas descobertas, sem dúvida também quantos dissabores, mas enfim, quanta riqueza está escondido dentro da gente. Quanta coisa extraordinária, quantas línguas falamos, quantos livros já fomos capazes de ler, quantos deuses adoramos, a quantas religiões nós servimos, a quantas ideologias, por quantas ideologias nós nos aventuramos, de quantos governos participamos, quantas vezes fomos omissos, ou quantas vezes fomos participantes, quantas vezes choramos, quantas vezes amamos, quantos filhos a gente teve, quantos filhos a gente teve, quantas vezes fomos filhos, quantas vezes fomos pai, quantas vezes fomos mãe. Isso tudo, substrato disso tudo, somos nós hoje, aqui e agora, com toda essa inconsciência e falta de memória. Mas a gente não suou a camisa à toa. Nós estamos na iminência desse salto de consciência. E ele vem, por quê? Porque ao longo dessa trajetória que fomos guiados mais ou menos cegamente, nós elaboramos, construímos um padrão genético biológico de manifestação, um corpo evoluído o suficiente para que ele possa receber agora mecanismos ou informações, vamos dizer assim, genéticas, para que a gente possa novamente ter acesso a essas informações. A nossa herança animal, vamos dizer assim, é que não nos coloca em condições hoje de exercer grande parte das nossas potencialidades. Nós falamos em recursos extrasensoriais, recursos paranormais. Todos esses fenômenos, esses dons, como queiram, enfim, isso tudo é absolutamente normal. A dificuldade reside no fato que nós temos um corpo muito primitivo para as nossas potencialidades, que permaneceram latentes ao longo desse processo de readaptação planetária. E nós nascemos e morremos graças aos povos que nos deram sustentação, aqueles grupos de nós mesmos que não desceu e renasceu na Terra, e que estão cuidando dos bastidores da experiência humana na Terra, que participam de cada nascimento como um ato cirúrgico, tecnologicamente trabalhado, por mais que isso possa causar escândalos. E que cada morte é também um ato cirúrgico de desligamento do indivíduo. Por que é um ato cirúrgico? Porque nós não readquirimos ainda a condição dos reencarnes sucessivos automáticos. Nós dependemos de uma intervenção. A nossa reencarnação ainda é um ato artificial. Dependemos de instrumentos, de técnica, de uma ciência artificial, de cultura, para que possa acontecer esse processo. É como aquelas primeiras remadas que um surfista dá na água para pegar uma certa velocidade, para que a onda comece de repente a transportá-lo. Aquelas primeiras remadas. Nós estamos encarnando e desencarnando pessoas cirurgicamente, como quem dá remadas para fazer com que a gente entre na velocidade, no ritmo do sistema evolucional que nos carrega. A partir de um certo momento, eles falam, vai só, vai indo, vai sozinho, deu certo. Aí a gente comemora. Vai ser a primeira grande festa. Os espaciais falam desse acontecimento. E será celebrada uma nova aliança.
e as estrelas cairão do céu, milhares de naves descerão, e haverá uma espécie de um grande conclave, e a humanidade readquirirá a lembrança de suas próprias recordações. Veja que coisa interessante, a lembrança de suas próprias recordações, porque nós temos recordações desses fatos. Se a gente for fundo, a gente encontra isso lá dentro, encontra nos nossos hábitos, nos nossos costumes, no nosso comportamento, essa memória perdida. Através de técnicas de terapias, ou pessoas que desenvolvem técnicas de meditação, trabalhando com yoga, com tantos outros recursos, ela começa a descobrir coisas desse passado. E vai embora para trás, até perceber grandes lances da própria história da humanidade. E falta pouco. E aí, nós todos que temos nascido regularmente aqui, por força desses reencarnes cirúrgicos, nós vamos voltar para o nosso corpo original. Para aquele corpo que um dia nós usamos para navegar no espaço em busca da Terra. Esse corpo está guardado. É o corpo da ressurreição dos mortos. É aquele corpo que de alguma forma nos enraiza ainda no cosmos. Nos mantém ainda ligados à grande ordem universal. E muitos de nós vamos voltar a esse corpo. Ele vai sair dos locais onde eles estão guardados, vai se levantar, vai subir à superfície e vai se enamorar, né, de novo. E gerarão filhos. E essa é a nova raça. Aquela que vai fazer o encontro entre os avanços que nós determinamos no nosso padrão genético biológico terrestre, os avanços decorrentes dessas sucessivas reencarnações, geração após gerações, esse corpo fabricado do chão da terra. Salve vó Amazilis. E esse corpo do chão da terra, da poeira da terra, feita desse chão, vai se misturar com aquele que a gente trouxe do nosso sistema raiz. É dessa soma. Porque esse corpo é a expressão física dos nossos avanços espirituais. Assim como aquele outro corpo guardado, o nosso corpo raiz ou corpo original, guardado em regiões subterrâneas, em sistemas orbitais e às vezes até em outros planetas do sistema solar, conforme muitas informações que se tem mediunicamente. Esse corpo guarda o padrão vibratório conquistado nas nossas etapas anteriores, antes da Terra. É na soma no encontro dessas heranças, é que nós vamos criar essa nova realidade, tão meia de repente, em 2, 3, 4 gerações, teremos um homem mudado. Nos circuitos devocionais, isto é, naquelas correntes de pensamento que trabalham com a informação devocional, eles vão dizer assim: e haverá um novo homem, porque estamos dando um salto para uma outra dimensão, e a divindade quis, e todas as providências foram tomadas para que uma nova raça começasse a nascer na Terra. Mas os espaciais, eles vão explicar isso de uma outra maneira. Eles vão dizer que o nosso código genético será enriquecido na medida em que vai se somar aquelas informações genético-biológicas decorrentes de nossas existências antigas, antes de virmos para a Terra. Por isso, gente, tantos espaciais estão fazendo experiências aí, em tantos lugares. Eles nascem entre nós diretamente, depois eles pegam essas pessoas, fazem com que essas pessoas gerem filhos com espaciais
legítimos, esse filho reintroduzido na coletividade, que gera filhos com o terceiro. Vocês pensam que isso acontece uma vez por ano? Os americanos estão horrorizados, porque chegaram à conclusão de que isso é um fato semanal no mundo. Porque a perspectiva deles em relação a corpo não é o que nós temos. Para eles, corpo é um veículo de manifestação no nível denso do universo. No plano físico, é uma roupa. Um instrumento extraordinário de evolução, sem o qual nós não vamos para diante. Porque nós somos seres determinados para um nível de evolução que passa pelo universo físico. Precisamos disso, senão nós não temos os sensores para realizar o nosso processo. Ele é fundamental, mas ele não deve ser confundido com a pessoa que o habita. Os cientistas falam, é impossível, isso é bobagem, um novo homem de uma hora para outra, não existe milagre. Claro que não existe, ninguém está falando em milagre. O que eles não sabem é das coisas que estão por debaixo da gente. Essas instalações extraordinárias que estão lá embaixo. Claro que eles querem encontrar, como há muitas tentativas de encontrar esses acessos. Muitos acessos já foram encontrados e foram destruídos pelos espaciais junto com todo mundo que tentava entrar. Há muito mais coisa, gente, acontecendo em relação a isso que vocês imaginam. Veja o exemplo desse famoso projeto 7 americano. Os americanos pegaram parabólicas enormes, gigantescas, inclusive uma que é uma parabólica construída no próprio chão, né? Numa concavidade de terreno enorme, emitindo uma grande quantidade de ondas de rádio, captando, aliás, ondas de rádio, passando por processadores de grande rapidez, com uma capacidade gigantesca de memória e de processamento, para descobrir sinal inteligente vindo não sei de onde, das tantas milhões de oportunidades, possibilidades. Aí eu me lembro daquele charge publicado numa revista que eu achei perfeito. Os cientistas com suas antenas parabólicas, olhando para o céu, do lado uma opção de discos voador com os ETs, tudinho também assim. De duas uma. O projeto 7 é uma demonstração de que a ciência oficial está completamente alienada do fenômeno UFO, o que eu duvido, ou é uma grande farsa para enganar ou continuar enganando a sociedade civil, porque fala, ET não existe, nós estamos procurando. E se vocês notaram, não houve uma referência ao fenômeno UFO em qualquer das reportagens veiculadas, até mesmo quem tem TV a cabo pode confirmar isso. Não se falou a palavra UFO ou OVNI em qualquer das grandes reportagens das maiores cadeias de televisão do mundo nesse período agora. A Organização das Nações Unidas faz uma reunião em comemoração ao Ano Internacional do Espaço, batem palmas para o projeto 7 e ninguém fala a palavra UFO dentro do recinto. Vocês acham que isso é coincidência, gente? Isso é censura oficial. Isso é de propósito. E o que os caras estão gastando 100, sei lá quantos milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 100 bilhões de dólares, para captar sinais de não sei de onde? Qual a intenção verdadeira? Será que é acobertar o fenômeno UFO a esse preço? Eu desconfio que não é isso, não. Eu desconfio que a humanidade na Terra, ou certos setores de inteligência ou do pensamento estratégico, querem contactar civilizações no nosso nível de tecnológico, com finalidade de equilibrar na Terra forças que estão atualmente desequilibradas em favor dos espaciais. Ou seja, nós estamos, no fundo, buscando aliança com povos tão primitivos quanto a gente, que possa, de alguma forma, estabelecer conosco um pacto de vida ou de morte nessa batalha terrível que está se formando em torno da Terra. Como se a Terra fosse nossa
como se nós fôssemos a única humanidade na Terra, e como se nós fôssemos uma humanidade predestinada, ou enfim, condenada a viver eternamente na Terra. Aqui é meu, ninguém me tira. Botamos uma bandeira, assumimos o planeta, sem perceber que os povos avançados vivem todos no espaço e que só civilizações primitivas habitam planetas. Reencarnação, nesse contexto, começa a ganhar outras colorações. Reencarnar significa se submeter também a um ato cirúrgico de nascimento e de morte do corpo físico. Mas mais uma etapa vencida nesse processo de reenraizamento terrestre. Nós estamos construindo a cada vida a nossa ligação com essa mãe adotiva que nós chamamos de Terra, para readquirirmos a condição do renascimento automatizado, automático, aquele que vem por força do próprio movimento evolucional, das leis que garante os processos de transformação em nível do nosso sistema solar. É isso que nós estamos garantindo em nível do coletivo. Cada vida nossa é uma contribuição para isso. É imensa a nossa responsabilidade, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, desde que assumamos essa perspectiva. A cada nascimento bem sucedido, a cada vida bem vivida, com coragem, com determinação, com liberdade, com ousadia, e não como um cordeiro qualquer perdido da multidão, nós estamos fincando raízes, lançando âncoras na terra, para continuarmos a tomar emprestado da terra a matéria que nos permite manifestarmos em nível físico, porque esse corpo é da terra, a ela pertence, como as plantas e os animais. Nós não somos e jamais seremos de qualquer planeta. Temos sim um planeta raiz, tivemos na nossa origem, porque a nossa primeira manifestação, ela vem através de um planeta, como uma semente vem, como que da raiz para dentro de um fruto de uma árvore. A gente vem para a vida individualizada também através dos planetas. Eles são as nossas casas temporárias. Um dia vamos embora. Cortamos o cordão umbilical definitivamente, nos tornamos criaturas espaciais. E nós agora estamos na iminência desse salto tão incrível, gente. Tão incrível. Vivam as vidas de vocês com esse novo estado de consciência de que ela é um esforço dentre os milhões que estão acontecendo para o nosso enraizamento definitivo na Terra, para que a gente consiga dar esse salto, para a gente adotar a Terra como a nossa nova mãe, ainda que provisória, mas necessária nesse estado evolutivo. Quando esse processo se completar, a Terra passará algumas dificuldades orbitais que devem colocar por terra esse modelo de civilização, mas pouco importa. Gonzaga, eu comprei um sítio aqui no alto da serra, não sei de onde, a água chega aqui ou não chega? Diz os espaciais que não há lugar seguro para ninguém, que é seguro o lugar onde você estiver se dedicando aos outros, às pessoas que precisam. Esse é um lugar seguro, porque o conceito dele de segurança não tem nada a ver com isso. Aqueles que terão que deixar o planeta por força de arrebatamento, serão, porque é necessário que muitos deixem, para preservar a herança genético-biológica conquistada, porque os nossos corpos não são qualquer coisa, não. São a expressão do nosso progresso espiritual em nível físico. Se temos que medir o progresso espiritual nosso como coletivo, em termos físicos, nós temos que medir as conquistas genético-biológicas, a qualidade do nosso veículo de manifestação física. Tanto é verdade que criaturas avançadas têm corpos extraordinariamente mais avançados do que o nosso, de matéria sutilizada, com órgãos que não dão defeito, com coluna vertebral que não dói, com calo que não aperta. É outro nível, outro nível. O nosso coração vive com problema, o nosso pulmão não funciona direito.
Qualquer esforço, a gente... Os olhos têm tantas limitações, os meus 4, inclusive. O cabelo cai. Olha, a gente funciona porque Deus quer, né? Porque a natureza providencia. Mas nós teremos aperfeiçoamentos sensíveis, alterações extraordinárias. Até nos dedos teremos alterações interessantes. No calcanhar, na coluna vertebral. Teremos aperfeiçoamentos na área, vamos dizer assim, cardíaca, na área pulmonar. Veremos fisicamente um espectro mais abrangente. Ouviremos um espectro mais largo. Teremos sensibilidade à energética das cores, como faz aqueles sensitivos russos, colocam uma bateria de cartões coloridos, venda-se os olhos, tudo no escuro, sem iluminar os cartões, quer dizer, o cartão não vai nem refletir luz alguma. A sensitiva passa a mão e diz, vermelho, roxo, amarelo, como é que é possível? Cor de jumento novo. É incrível. Ou pessoas que transferem a visão para outras partes do corpo. Você já ouviu falar disso? Tem uma sensitiva russa que faz isso. Ela é capaz de transferir essa função cerebral que ocorre aqui, que se manifesta através dos olhos físicos. Ela consegue transferir para dedo, palma da mão e outras partes do corpo. Exatamente o que nós podemos fazer quando estamos fora do nosso corpo físico. Essa versatilidade, porque a visão pertence à criatura e não aos olhos. Não são os olhos que enxergam, é a pessoa, e nós não somos o nosso corpo físico. Aí, logo mais umas 2 reencarnações, quem sabe até menos, nós estaremos dando esse salto. Esse corpo físico pode até morrer, não importa. A nossa experiência está resguardada, é interna. Aí está a nossa identidade. Poderá também ser levado por naves? Poderá. Poderemos encontrar uma embocadura e descer para bases subterrâneas? Também. Poderemos ser convidados para ficar na superfície do planeta aguentando o rojão? Podemos. Uns por mérito, outros por demérito, um por prêmio, outros por castigo. Mas sobreviveremos, uns com ajuda, outros sem ajuda. Mas atravessaremos esse tempo de dificuldade. Numa boa. Depende da visão de cada um. Se formos um cordeirinho lá do meião, ou mesmo das pontas, estaremos meio que perdidos. Por quê? Porque tudo aquilo que nos guia vai ruir. Não tem mais contra-cheque. Não tem ninguém que me diga como são as coisas. Cadê fulano e cicrano que dizia isso, dizia aquilo? Onde é que estão essas pessoas que decidiam por mim, que falavam que eu devia vestir, sentir, pensar, que me diziam faço assim, não faço assado, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, até aqui pode, daqui para lá não pode. Gente, que loucura! Que responsabilidade essas pessoas assumem? E por que assumem? Porque existe um monte de gente que precisa de bengala, muleta, um encosto, 1000 coisas. Porque não ousa, porque teme, porque tem medo, e nós temos que superar isso, gente. Não há o que perder. Somos eternos, invulneráveis. Melhor do que qualquer criação de ficção científica. Indestrutíveis. Predestinados à navegação cósmica, sideral. Aí está o nosso destino. Não tenham pressa. Um dia vocês querem ter, no lugar do Fuquinha, um disco voador? Vão ter. Querem ser comandantes de nave? Solta o sonho, deixa rolar. Quer visitar outros planetas? Vai ter tempo. Não, eu quero visitar outras galáxias? Também pode. Não tem problema. Vocês são livres para criar, para imaginar. Não há limites para essas coisas. Quero participar de um grande projeto de engenharia para implantar novas humanidades lá no quadrante, não sei das quantas. Vai. Vai, você é livre. E um dia vai estar liberto dessa cadeia reencarnatória compulsória, em que a gente fica sem saber de nada, quem fomos, quem haveremos de ser,
qual o nosso nome, nem o nosso nome a gente lembra. Cada vida é José, João, Maria, quantos nomes? E nós temos o nosso nome. Aquele que os espaciais dizem, pronunciado aqui ou acolá, em qualquer estrela, né? Em qualquer estrela, é o nome daquela pessoa, é a vibração dela, é o som dela, a sua verdade. É por aí que nós temos que sonhar. E faremos uma civilização extraordinária na Terra, vapt-vupt. Fácil. Por quê? Teremos corpos biologicamente muito mais avançados em pouquíssimas gerações, pelo acasalamento daqueles que foram preservados com esse corpo físico, com aqueles que vão desencarnar e retornar ao seu corpo original. Dessa soma, e olha, gente, se prepara, porque tem mulher e homens belíssimos, né? Esperando aí uma oportunidade. Estão lá guardados há tanto tempo. E essa comunhão vai acontecer. Esse grande dia vai acontecer. É como se mais uma vez os deuses vão achar bonitas as filhas dos homens e com ela terão filhos. Eu acho que aí está o valor da compreensão realmente de reencarnação. Então esse sol que se levanta como uma nova oportunidade, ele pode ser visto numa perspectiva muito mais ampla do que aquela que estamos acostumados. Ah, mais uma oportunidade para repetir todos os erros de novo? Não, gente, não. Reencarnação é uma garantia de que somos eternos, invioláveis, indestrutíveis. Falta pouco para termos a consciência realmente disso e operacionalizar essa consciência. Muito pouco. Esse período de transição que os espaciais chamam de Saraya, quer dizer exatamente oportunidade. Saraya, oportunidade. É um período. 33 meses. A gente não sabe quando começa, quando termina, pouco importa. Porque tem gente fazendo as contas, tentando descobrir. Não importa, gente, não importa. Pula de cabeça na vida, faz as coisas, vamos implantar, por exemplo, comunidades que os espaciais têm sugerido no mundo inteiro. Para que eles têm falado? Deixe as grandes cidades, ou então monte a sua infraestrutura num lugar legal, remoto, que tem água limpa, etc. Porque o desgoverno que nós estamos, a bagunça, a paralisação desse sistema de organização, vai nos forçar a buscar outra